ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oremos ao Senhor. Misericordioso e piedoso és tu, ó Deus, Deus dos céus, Deus da terra, Deus que permitiu que o homem existisse neste universo. Estamos aqui, Senhor nosso Deus, para orarmos a favor de todos quantos padecem de várias enfermidades. Muitos, Senhor nosso Deus, estão nos hospitais sem esperança de vida, mas o Senhor, que é dono da vida, consegue restaurar todos aqueles que se encontram em perigo para que tenham saúde, esperando que o Senhor esteja com todos aqueles que trabalham para que haja saúde para todos, muito mais nossos médicos, os nossos enfermeiros, o pessoal administrativo, para que trabalhe com carinho, pois que um paciente, ao olhar para um médico, para um enfermeiro que lhe trata com carinho, consegue restaurar a sua saúde, pois que a alegria é maior que recebe destes que fazem este trabalho. Esteja, Senhor nosso Deus, com todos os angolanos, pois que ao completarmos este ano os 50 anos de independência, nós queremos, Senhor nosso Deus, que estes momentos sejam vividos com alegria, muito mais orar por todos aqueles que são jovens, que estão à procura de emprego, pois que um jovem, Senhor nosso Deus, na expectativa de preparar o seu futuro, a alegria é maior quando consegue um emprego na função pública ou mesmo em privado, desde que consiga algo que lhe ocupe. Por isso, Deus esteja com todos aqueles que trabalham, muito mais no nosso executivo angolano, para que consiga superar aquilo que diz respeito a este país, concretamente para a camada jovem. Te pedimos, ó Deus, pois que o Senhor tudo nos dá, em teu nome e em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Para o dia de hoje, quarta-feira, nós vamos ler na Epístola de São Paulo, apóstolo aos Romanos, no seu capítulo 6, vamos começar do versículo 15 ao versículo 18. Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 18. E diz assim a palavra de Deus: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Que o Senhor nosso Deus aceite abençoar estas palavras em nossos corações. Amém. A Epístola aos Romanos tem sido sempre considerada a obra-prima do apóstolo Paulo, tanto pelo seu valor intelectual como teológico, e em todos aqueles que têm a luz de Deus, têm apreciado do fundo de seus corações a leitura da Epístola aos Romanos. Também podemos dizer que tem se dito que São Crisóstomo, também conhecido de João de Antioquia, que foi arcebispo de Constantinopla, que era um pregador eloquente, ouvia a leitura da Epístola aos Romanos uma vez por semana. João Calvino, que foi teólogo francês, que também foi grande figura da Reforma Protestante, disse que ela abria as portas a todos os tesouros das Escrituras. E Martinho Lutero,
grande reformador da Igreja Protestante, a chamou o principal livro do Novo Testamento e o Evangelho mais puro. A epístola foi escrita no ano 58 depois de Cristo em Corinto. Sejamos obedientes somente a Deus. Sejamos obedientes somente a Deus. Ser obediente é escolher servir a Deus, em vez de escolher o pecado. Pois se assim for o pecado, pois que o pecado tem sido resultado em liberdade e justiça, em contraste com a escravidão do pecado que leva à morte. A obediência é o ato ou efeito de obedecer, é submissão a uma autoridade. Obediência também significa sujeição, é dependência a uma determinada autoridade. Assim, a ênfase do nosso tema é de sermos obedientes somente a Deus. No Antigo Testamento, na profecia de Jonas, encontramos que Jonas, fugindo da presença de Deus, ele tinha sido enviado para uma cidade de Nínive, mas ele fugiu porque não queria ser missionário. Por isso, quis fugir da presença de Deus e assim é fugir do grande dever. Jonas havia se esquecido de Deus. O Salmo 139, versículo 7 a 10, diz que para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer do Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus está presente em nossas vidas e melhor nos conhece. Ser obediente somente a Deus significa cumprir com o ID, conforme lemos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Assim sendo, o ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O servo de Deus, escolhido por Deus, obedece a Deus, de ir onde quer que o Senhor o enviar. Hoje, nem sempre se tem cumprido e há sempre rejeições, mas Deus promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, exige-se a todos quantos receberam o chamado de Deus a santificação, sendo uma obediência. E assim, estes que estão chamados por Deus já não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E assim são trazidos a um relacionamento de serviço, que significa a obediência de todo o coração. A obediência somente a Deus é uma obediência imperativa, pois se alguém tentar fugir da vontade de Deus, Deus o vê. E é nesse contexto que Jonas depois foi engolido por uma baleia e esta baleia lhe cuspiu no lugar onde Deus lhe havia colocado e havia chamado para levar a mensagem de Deus. Todo aquele servo que nega obediência, e Deus não está com eles. Todos nós que aceitamos seguir a Jesus Cristo, temos um Senhor que é Deus. Quem rejeita o ide peca, pois que ele já entende, porque passou pela formação teológica ou tenha feito um julgamento no dia da sua ordenação ou no dia da nossa ordenação, cada qual
assume a responsabilidade de ir onde quer que o Senhor lhe envie. Por isso mesmo, ser obediente somente a Deus implica não termos dois senhores, mas sim termos um único Senhor a quem nós devemos obedecer. Conta-se que uma jovem, depois de terminar a sua formação teológica, havia se comprometido de levar a mensagem de Deus em todo lugar onde quer que o Senhor lhe enviasse. Mas colocou uma condição, que quero ir a qualquer lugar, exceto na África. Ela foi orando, mas Deus não deu resposta imediata, não deu resposta positiva a ela, pois que havia colocado uma condição de não ir à África. Mas quando repetiu a oração de dizer assim: Senhor meu Deus, me envie onde quer que seja, então Deus deu a resposta e assim ela cumpriu com ele, pois que foi obediente a Deus e foi assim servindo a palavra de Deus, expandindo esta mensagem em todos os cantos do mundo, queira onde o Senhor lhe enviasse. Se assim nos tornarmos escravos do pecado, obedecendo de todo o coração a Deus, passaremos a ser servos da justiça. Passaremos a ser servos da justiça. Deus, nosso Pai, sempre acompanha todos os seus servos e todas as servas, pois que nós estamos debaixo da graça e Deus nos abençoa. Deus sempre faz com que cada um que quiser fazer a vontade do Pai, então esta vontade se cumpre. Por isso nós temos o tema que cada qual deve ser obediente somente a Deus. Vamos obedecer a Deus. Deus vai permitir nos enviar em todo lugar, onde quer que nós possamos ir, mas que ninguém deve colocar uma condição. Isto também acontece hoje nos nossos encontros, em que quando alguém é enviado a um lugar, rejeita, chora, mas que Deus aceita e acompanha toda e qualquer pessoa, qualquer chamado por Deus, para que ele vá onde queira que for. Por isso todos nós sejamos obedientes somente a Deus, cumprindo assim a vontade de Deus. Que o Senhor nosso Pai, que o Senhor nosso Deus aceite nos acompanhar hoje e sempre. Amém.